Olá, tudo bem? O Estação Cultura está começando e hoje um tópico todo especial que é o cinema. Para conversar com a gente, ampliar o debate, vamos falar com quem entende do assunto. Aqui temos a professora Georgia Sinara, que é doutora em comunicação e professora do curso de cinema e audiovisual da UEG. Do ladinho dela está o Arthur, que é acadêmico deste curso ali na UEG, que está dando contribuições muito importantes para a formação do audiovisual em Goiás. Professora Georgia, muito bem-vinda. Obrigada, Jefferson. Obrigada pelo espaço. Obrigada por nos acolher. O curso de Cinema e Audiovisual da UEG agradece. Ok, bem-vindo, Arthur. Obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite. Em nome da UEG e meu próprio nome mesmo. É um prazer enorme estar aqui. Ok, maravilha. Vamos começar esse bate-papo com definição. O que é a cinefilia? O que vocês podem trazer para a gente para que as pessoas compreendam o conceito e o universo? Vamos conceituar de uma forma muito simples, pegando a etimologia da palavra, né? Filia, amizade, estar aficionado, né? Então existe aí o cinema e a amizade, amigos do cinema. Então, o cinéfilo é aquela pessoa apaixonada por cinema. Cinefilia seria, então, o amor pela sétima arte. Maravilha. Arthur, e quais são as manias mais íntimas do cinéfilo? Então, existe duas fases da cinefilia. Existe a cinefilia dentro da indústria cultural e existe a cinefilia fora da indústria cultural, né? Como parte dessa indústria toda que é Hollywood, né, que é o grande polo de produção de cinema no mundo inteiro, né, por mais que não seja o maior polo industrial, é o que mais exporta. E existe aí uma necessidade de criar uma figura de uma pessoa que é aficionado por cinema, que entende de cinema, que discute cinema, muito para servir como marketing para a indústria como um todo, né? O que acontece também com outras formas de mídia. O videogame, agora temos gamers. Sim, as game players estão fazendo um sucesso danado na internet. Demais. No mundo da cultura japonesa, de animes e mangás, tem a figura do otaku. E o mesmo equivale para o cinema. A gente tem o cinéfilo. Então, o tipo de cinefilia que ele é incentivado dentro da indústria cultural, muitas vezes é uma cinefilia que evita muito de sair um pouco de questões formais, né? O desejo é de ficar preso nessas questões formais e muitas vezes ignorar questões de conteúdo, como que esse filme foi produzido, em que condições, como que esse filme vai impactar socialmente, e etc. Agora, o cinéfilo fora da indústria cultural, por mais que ele exista, mas inevitavelmente ele também acaba servindo muito como marketing para essas produções mais independentes, né? Por exemplo, a gente tem um dos grandes estúdios independentes da atualidade, a A24, que é um estúdio que, inclusive, ele é muito adorado, principalmente por esses cinéfilos que são mais undergrounds, digamos assim, são... De uma cena mais cult, underground. Isso. São pessoas que adoram certos filmes de arte, que não são filmes feitos pelo entretenimento, tudo isso, assim, entre muitas aspas, é claro. E, embora ainda exista essa necessidade de se criar uma figura do cinéfilo, ainda existem pessoas que se interessam muito pela cinefilia, embora elas não se utilizem desse termo cinéfilo para si mesmo. Okay. Até porque existe uma certa pejoratividade e tal, às vezes existe uma imagem de que o cinéfilo é uma pessoa chata, que numa conversa ele vai ficar... falando de cinema o tempo inteiro. Isso, ou que às vezes senta para assistir um filme, sei lá, um filme da Marvel, e vai ficar apontando, o filme inteiro vai ficar reclamando, porque esse filme é muito ruim e tal. Sim. E por desperta muitas paixões, né? Sim, porque também, assim, o cinéfilo, dentro ou fora da indústria, ele é uma figura
muito apegada a detalhes. E como ele tem um repertório vasto, né, ele vai pegar aquele detalhe, comparar com outro detalhe do outro filme, da mesma franquia, né, se é o caso. Então, é realmente uma figura interessante de se observar, um fenômeno interessante. E o que a gente pode pensar em termos de história e cinefilia? Como é que era o cotidiano do cinéfilo até antes do advento da internet, do streaming, e como é que é o cotidiano dele hoje com o streaming? Eu vou começar contando uma história, porque a minha vida de cinéfila, hoje eu considero que eu não sou cinéfila, eu acho que eu nem tenho esse tempo, mas na minha época de cinéfila, quando eu estava me graduando em jornalismo, por exemplo, ali no iníciozinho dos anos 2000, já havia internet, mas o acesso ainda era um pouco restrito, para mim, né, pelo menos. Então eu conhecia outros cinéfilos na porta do cinema. Então, antes do streaming e da internet, os cinéfilos, eles têm que se mobilizar, eles têm que gastar um dinheiro, pagar um ônibus, não tinha Uber ainda, não tinha nada disso. Ele tem que se locomover até o cinema, até a cinemateca. E aí existe no mundo essa importância, por exemplo, a Cinemateca Francesa, né? Os estudantes, sei lá, no século XIX, né? Ou antes da internet, eles vão para esses lugares terem experiências coletivas enquanto espectadores. Né? Então existe aí na cinefilia pré-internet essa sociabilidade, né? Essa cultura cinematográfica que envolve a convivência com outras pessoas, né? Onde as suas paixões todas pelos filmes podem ser postas à prova. Sim. E a internet, inevitavelmente, ela deu uma democratizada na cinefilia, né? O que antes muito era visto como uma coisa meio elitizada, de pessoas que tinham acesso a conhecimento, a certas literaturas sobre cinema, hoje já é uma coisa que o grande público já tem acesso graças à internet, né? Existem muitos canais de veiculação em que a cinefilia é incentivada, então isso acaba permitindo que pessoas que às vezes nunca tiveram contato com uma forma de cinefilia mais aprofundada possam entender um pouco mais de como funcionam os bastidores de um filme e, em consequência, consigam olhar para o filme com um olhar mais crítico, né? E é interessante também que, assim, para além do filme, como que o cinéfilo tem acesso às informações sobre o filme antes e depois da internet? Isso também é importante, porque movimenta esse circuito, né? Sim. Então, antes da internet, sobretudo através da imprensa, através da grande mídia e de formadores de opinião, até essa própria figura mudou muito, né, de lá para cá. Que era para você ser um formador de opinião, você tinha que ter um determinado repertório, havia como se fosse uma iconização daquela figura, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, os influencers, né? A gente tem uma gama de pessoas que às vezes, por exemplo, pessoas da minha geração, eu não conheço muitos influencers, infelizmente, né? Só de ouvir falar e ainda assim, mais específicos do cinema. Mas assim, eram menos pessoas que eram formadores de opinião, né? Porque existia uma outra forma de legitimá-los. Então, o lugar onde a gente buscava informação também era diferente. Se eu puder comparar, um pouco mais restrito do que hoje, né? Então, hoje na internet, quando o Arthur fala dessa democratização, a gente busca em blogs, a gente busca, né, com pessoas que sabem um pouquinho mais sobre aquilo, mas não chegam a ser uma sumidade no assunto cinema, né? Então é muito interessante perceber essa pulverização das informações também. Ok. É conteúdo para uma outra discussão que a gente vai ter com certeza, mas ao mesmo tempo que a gente tem esta abertura para o aprofundamento de conhecimento de cinema na internet e também para o aprofundamento de um cinema de arte, a gente tem também uma ferramenta de massificação do cinema da pior categoria que existe também, né? Que é aquele todo da indústria cultural, né? Com pouco estímulo à reflexão, né? É um cinema que ele é basicamente de entretenimento, mas isso é conversa para um outro encontro que com certeza a gente vai se organizar. Professora, e aqui em Goiás, como é que está o cinema aqui? Como é que está o cinema produzido aqui em Goiás?
Então, logo antes da pandemia, a gente estava aí com pelo menos, segundo a Gol Filmes, que é a Associação das Produtoras Independentes do Estado de Goiás, a gente tinha aí mais ou menos umas 50 produções entre longas metragens e séries de TV, por exemplo, em andamento. Aí vem a pandemia e interrompe inevitavelmente esse processo, e com as leis emergenciais, a Lei Aldir Blanc e logo depois, né, a Lei Paulo Gustavo e a retomada dos editais municipais, estaduais, né, a gente tem então um retorno mais consolidado a essa produção. Então hoje o que a gente vê, por exemplo, 2024 inclusive é um ano muito importante porque é um ano de produção. Todos os projetos que foram aprovados na Lei Paulo Gustavo, para dar um exemplo nacional, né, no ano passado, vão ser realizados esse ano. Então, está aquecido, né, novamente esse mercado, mas é muito importante dizer que, como você mesmo fez essa diferenciação, o cinema de entretenimento versus o cinema independente, para não cruzar arte e entretenimento, né? Porque eu acho que eles andam, às vezes eles andam juntos, mais, é mais borrado esse limite, sim, né? O cinema independente, ele, apesar de independente, ele depende do edital, ele depende de políticas públicas, né? Porque não necessariamente a gente está falando de um longa-metragem, a gente está falando de um curta, né? A gente está falando de outros formatos que a gente ainda não sabe quais são. Então, esses tipos de produção que não estão num padrão comercial, industrial, como, por exemplo, um longa-metragem ficcional, eles necessitam de políticas públicas que garantam não só a produção, como também a exibição, a circulação, a distribuição, né? Sim. Então, é importante a gente pensar nisso, que para muito além do longa-metragem que eu assisto num cinema de um shopping, existem várias outras possibilidades de audiovisual e todas elas a gente tem em Goiás. Temos de fato, uma indústria que produz bastante audiovisual em Goiás. A grande questão é que toda essa produção não chega ao público, né, por N motivos, né? Então, acho que a grande luta é de encurtar esse espaço. Aqui na Assembleia a gente tem, por exemplo, o GoFlix, né, que agrega, né, acumula muitas obras produzidas também aqui no estado. Inclusive a gente precisa de ajudar também a alimentar aquela plataforma para democratizar muito mais o acesso ao cinema aqui no estado. Ô Arthur, para a gente finalizar, hoje onde são os espaços de exibição de filmes independentes aqui no estado, sobretudo a produção do nosso próprio estado? A professora Jorge, ela citou a Gol Filmes, que é um dos grandes responsáveis por tentar aumentar a produção audiovisual e de cinema aqui em Goiás. Eles realizam um festival, geralmente de ano em ano, por conta da pandemia deu uma paralisada, mas eles retornaram agora em 2022 com um festival que o intuito dele é fazer um desafio, onde filmes são produzidos durante 24 horas. Eles soltam o tema, tipo, 6 horas de um dia, você tem até 6 horas do outro dia para terminar o filme. Caramba, né? Que maravilha. E aí, isso permite que pessoas que às vezes nunca tiveram contato com a produção de cinema possam botar a mão na massa, brincar um pouco fazendo filme. E eles têm exibido esses filmes no próprio festival deles, né? E depois disso eles mandam para diferentes canais de veiculação para que esses filmes possam circular por aí. Só uma observação, Arthur, desculpa te interromper. Tem a Gol Filmes Associação e tem o Gol Filme, que é o festival, né? Que é o coletivo que faz esse desafio, né? Mas além desse, tem vários outros festivais, né, Arthur? Fala aí. A gente tem, por exemplo, o Festival Lanterna Mágica, que é um festival voltado para animação especificamente. A gente tem a Mostra Crash, que é uma mostra de cinema fantástico, ficção científica. Tem a Morcego, na verdade é Morcegó, né? O GOI de Goiás, que é voltado especificamente para filmes de terror. Inclusive, isso é um detalhe muito interessante. Existem muitos festivais aqui que são voltados para essas produções mais de ficção científica, terror, filmes fantasia. De gênero, Isso.
E Tem a Goiânia Mostra Curtas isso, também, que é Goiânia um Mostra festival Curtas. Talvez um dos maiores, de verdade, maior renome, né? nacional, né? Um festival de abrangência nacional em curta-metragem, que é um desses formatos que não são incorporados à grande indústria, à grande distribuição. É o curta. Tem o próprio FICA, né, que é um Festival Internacional de Cinema Ambiental, que é realizado na cidade de Goiás, em geral nos meses de junho, no mês de junho que é o mês do meio ambiente, né? E que temos aí também filmes goianos, né? Isso. Sempre tem uma mostra dedicada aos filmes feitos em Goiás e alguns deles são selecionados para a mostra principal. Maravilha. É isso, acho que temos muito o que divulgar do cinema produzido aqui em Goiás. Espero que as pessoas estejam aí anotando o nome de todos esses festivais e que mantenham, né, a chama pelo cinema ativa também, né, participando desses festivais e estimulando as pessoas a participarem também. Você estará conosco, a professora Joyce estará aqui no Agora Goiás quinzenalmente, trazendo informações, e a gente vai também, durante esse processo, divulgando esses festivais que vão chegando aqui no estado, né, e algumas obras que forem sendo lançadas que a gente pode destacar aqui. Gente, muito obrigado. Obrigada a você, Jefferson. Obrigada, TV Assembleia. E o que a gente puder fazer para aproximar você que está aqui assistindo a TV dos filmes produzidos em Goiás, contem com a gente. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço. É uma oportunidade de falar um pouco aqui, encher um pouquinho de lorota, né? E divulgar também o cinema goiano, que apesar de ser tão vasto, ele é tão invisibilizado, né? Tão pouco visto. E tão singular. Vamos lá. Muito obrigado a você que acompanhou e continue com a programação da TV Assembleia Legislativa. Até o próximo.